Do livro Vinha de Luz, capítulo 10, de 180. Levantai os olhos. Psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 10 de 180. Levantai os olhos. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceiva. Jesus, João 4:35. O mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. A existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. Há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. É preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente à continuidade da espécie. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito, que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na terra, que a paz é tesouro dos filhos de Deus, que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. É imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé, acima das sombras. Irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Não te encarceres no campo inferior, a contemplar tristezas, fracassos, desenganos. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina. Dá-te aos labores da ceifa e observa que, se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito, na direção dos céus. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós diante do capítulo 10 de 180, que Emmanuel intitulou de Levantai os Olhos. Este título, ele é exatamente a expressão da passagem evangélica, que foi dita por Jesus e anotada pelo seu discípulo João, no capítulo 4, versículo 35. Então Jesus
disse, e João anotou: eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceiva. É uma visão maravilhosa esta que Jesus nos dá e que Emmanuel aqui vai nos ensinar como nós podemos entender esta passagem na sua grandiosidade. Emmanuel então diz que o mundo está cheio de trabalhos ligados ao estômago. É quando fala das plantações, não é? E então que nós estamos cheios. E também a existência terrestre permanece transbordando emoções relativas ao sexo. Se nós pararmos um pouco para pensar, nós realmente vamos concordar com Emmanuel, porque são duas coisas que a maioria dos homens dão muita importância, que é a comida e que é o sexo. Come-se muito, indevidamente, não é? E também tem-se o sexo desregrado. E Emmanuel diz: ninguém contesta o fundamento sagrado de ambos, ou seja, do estômago e do sexo. Entretanto, não podemos estacionar numa ou noutra expressão. O que significa que nós não podemos nem eleger como mais importante o estômago e também não podemos eleger como mais importante das nossas vidas o sexo. Porque, além dessas duas colocações que Emmanuel fez, há muitas coisas de suma importância. Nessa outra parte ele diz: há que levantar os olhos e devassar zonas mais altas. Essa frase é um apelo que ele nos faz, não é? Para que nós deixemos de olhar somente para a terra, para as coisas materiais, que nós possamos olhar para o alto, zonas mais altas, olhar para o alto, ou seja, o universo. E aí, quando a gente olha para esse universo, nós passamos a refletir sobre a vida. Nós passamos a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Já que Deus nos criou e aqui nos colocou na Terra. Emmanuel diz: é preciso cogitar da colheita de valores novos, atendendo ao nosso próprio celeiro. Ele está se referindo, então, que a vida ela não se resume, não é? Simplesmente ali a questão de... Aliás, ele vai falar na próxima frase. Essa questão de estar somente envolvido com comida e sexo, não é? Nós precisamos de nos cogitar em colheitas de valores novos. Valores novos é buscar coisas espirituais que vão nos dar informações de como vivermos melhores. E aí ele fala também: não se resume a vida a fenômenos de nutrição, nem simplesmente a continuidade da espécie. Quer dizer, a vida não pode ser baseada nessas duas coisas, que são importantes, como ele diz, mas é muito pouco, não é? Nós temos que ver a vida de forma espiritual. Aí ele diz: laborioso serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Então é exatamente o que ele está falando, não é? Esse serviço de iluminação espiritual requisita o homem. Então todos nós estamos sendo requisitados para que nós possamos
laborear esse serviço de iluminação espiritual. E isto é muito importante. E, no último parágrafo, valiosos conhecimentos reclamam-no às esferas superiores. Então, existem valiosos conhecimentos para que nós possamos conhecer o que vai nos levar para esferas superiores. Nós não podemos nos ater a essas coisas simples daqui da Terra. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito. Olha, é uma afirmação dele. Verdades eternas proclamam que a felicidade não é um mito. Isto é possível nós sermos felizes a cada dia. A partir do momento que nós vamos nos interessando pela vida espiritual, nós vamos conseguindo, pouco a pouco, esta felicidade. E ele diz que a vida não constitui apenas o curto período de manifestações carnais na Terra. E é claro isto, né? Nós não viemos aqui para comer, dormir e fazer sexo, não é? E que a paz é tesouro dos filhos de Deus. Que a paz é conquistada pelos filhos de Deus. É um tesouro. Que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. Olha aonde ele está nos levando. Que a grandeza divina é a maravilhosa destinação das criaturas. Então, o nosso objetivo é Deus. É cada vez mais descobrir, não é? Assimilar e praticar esse conceito de Deus. E aí nós vamos chegando mais perto de Deus, à medida que nós vamos entendendo, assim como Jesus, que disse, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque ele já entendia tudo sobre Deus. Mas ele faz um alerta. No entanto, para receber tão altos dons, é indispensável erguer os olhos, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Então, para que nós possamos ter essa caminhada espiritual rumo a Deus, é indispensável erguer os olhos, ou seja, tirar o nosso foco aqui do estômago e também do sexo, erguer nossos olhos para as coisas espirituais, elevar o entendimento e santificar os raciocínios. Olha, santificar os raciocínios é você começar a raciocinar dentro dos conceitos espirituais. E ele continua, é imprescindível alçar a lâmpada sublime da fé acima das sombras. Olha que coisa. Alçar. Então chegar até ela. Esta lâmpada sublime da fé. Para que a gente possa ficar acima das sombras. Nessa outra parte, ele nos chama de irmão muito amado, que te conservas sob a divina árvore da vida. Então, ele faz uma colocação dizendo que a árvore da vida é esta que nos ampara aqui na terra. E ele diz, não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida que deixaste apodrecer ao abandono. Olha para o alto, repara as frondes imortais, balouçando-se ao sopro da providência divina.
Antes de mais nada, é preciso que nós possamos aqui dar a tradução de algumas palavras, não é? Então, frondes significa copa de árvores. Então vamos ver como que ele coloca essa frase. E também, balouçando-se. Balouçando-se significa que está balançando, que está agitando. Então vamos ver. Irmão muito amado, que te conserva sob a divina árvore da vida, não é? Então todos nós estamos aqui sob a árvore da vida. E ele nos diz para não te fixes tão somente nos frutos da oportunidade perdida. Isto significa que nós não temos que ficar pensando naquilo que já passou. Principalmente se foi uma oportunidade perdida, que te deixaste apodrecer ao abandono. Então, não fique pensando no tempo perdido, seja qual seja o fato que você está aí tendo essa oportunidade perdida, né, que você teve. Não te encarceres no campo inferior a contemplar tristezas, fracassos e desenganos. Então, é um convite que ele faz para que a gente não fique preso a essas duas coisas. Olhai para o alto, repara as frondes imortais. Então, repara nessas copas imortais, que é esse arcabouço, né? Repara, então, nesta grandiosidade que são os ensinamentos espíritas, da espiritualidade. E balouçando-se ao sopro da providência divina. Então, esse conteúdo está ao sopro da providência divina, mandando para todos nós. A providência divina está enviando tudo isso para nós. E na conclusão, ele faz um convite. Dá-te aos labores da ceifa. E observa que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. A palavra viridentes significa verdes. Então nós podemos entender que ele está nos convidando para nós nos darmos aos labores da ceifa. A ceifa no que se refere às coisas espirituais. E eu observo que se as raízes ainda se demoram presas ao solo, não é? Os ramos viridentes, cheios de frutos substanciosos, avançam no infinito na direção dos céus. Então, isto é, se você não está preso ao solo aqui, não importa. Importa que você está preso aqui na terra, mas que você está olhando para o futuro, para esses frutos substanciosos, porque eles avançam no infinito, na direção dos céus. Então, é uma colocação dele muito linda, no sentido de nós percebermos o que Emmanuel está nos trazendo para que a gente possa visualizar a nossa vida aqui na Terra com o objetivo maior, que é nossa evolução moral e intelectual. A evolução moral, ela precisa da evolução intelectual. Porque se você não souber ler, ou se você tem preguiça de ler, fica difícil de você alcançar um ponto mais alto de moralidade, não é? Então, de espiritualidade. Uma lição magnífica que nos alerta sobre a verdadeira função de estarmos aqui na Terra. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.